Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio. Tudo bem com vocês? Beleza? Sou Fernando Silva, nesse GP às 10 da manhã dessa terça-feira, de uma semana muito especial para a Fórmula 1. É a semana do 10º GP da história do Mundial, a ser disputado nesse fim de semana lá em Xangai, palco do GP da China. China que vai realizar a sua etapa do Mundial de Fórmula 1 pela 16ª vez. Uma corrida histórica de uma envergadura ímpar. Todo mundo ansioso para ver esse marco de fato histórico do esporte mundial, do esporte a motor mundial, a Fórmula 1 como sendo a principal categoria do esporte a motor. O evento em si, muito importante, mas na minha visão eu vou, claro, criticar a Fórmula 1 nesse aspecto, porque a China nem de longe é o lugar ideal, nem de longe é o lugar com história, com alma, para receber um evento desse porte, ou receber um evento histórico nessas condições dessa envergadura. A gente entende que não apenas o Liberty Media, mas antes mesmo da era Liberty, quando a Fórmula 1 era gerida pelo Bernie Eccleston, já existia essa ideia de expansão para países com pouca tradição, mas com muito potencial comercial. A China mesmo, ela é uma das heranças do Bernie, e o Liberty Media acabou seguindo um pouco essa linha de pensamento do Eccleston, no sentido de trazer um pouco mais de força comercial para a Fórmula 1. Então aí a empresa enxerga numa corrida dessa, como na China, muito importante em termos comerciais, em termos de atrair novos parceiros, novos patrocinadores e, claro, poder elevar muito a sua audiência, transmitir para bilhões de pessoas. Então, nesse sentido, claro, é importante e faz até um pouco de sentido se você olhar pelo prisma do dinheiro, pelo prisma do negócio, mas pelo prisma do esporte não faz sentido nenhum. É compreensível que a Fórmula 1, numa época agora de início de abril, não tenha condições ainda de correr na Europa, porque ainda é muito frio. Claro que o ideal seria a Fórmula 1 fazer essa corrida 1000 no palco da sua primeira corrida, que foi em Silverstone, 13 de maio de 1950. Mas é impossível você ter uma corrida em Silverstone com condições decentes de clima, porque ainda é muito frio nessa época do ano na Inglaterra, mesmo ainda com a primavera, ainda é muito difícil ter uma condição legal de temperatura por lá. A minha sugestão é o seguinte: por que não a Fórmula 1 realizar uma corrida como essa, o GP 1000 da Fórmula 1, no Brasil? Por que não? Seria espetacular, e eu explico alguns motivos pelos quais se justificariam uma presença da Fórmula 1 aqui para uma corrida histórica e festiva. Porque o Brasil tem história na Fórmula 1, são 101 vitórias no Mundial, 8 títulos conquistados nos dois quesitos, só atrás de Inglaterra e de Alemanha. Sem contar que o Brasil, a gente vê cada edição do GP do Brasil em Interlagos, ou como foi há muito tempo no Rio de Janeiro, mas principalmente em tempos recentes em Interlagos, a gente percebe a alma, como pulsa Interlagos, como é diferente, como é uma atmosfera diferente. Os pilotos gostam disso, eles apreciam muito esse ambiente totalmente distinto de Interlagos em relação a outras pistas do calendário. Então seria incrível se a Fórmula 1 pudesse realizar um evento como esse no Brasil. Claro, não vai ser possível, já está tudo marcado, uma série de eventos prévios antes do 10º GP da Fórmula 1. Não vai acontecer, mas seria incrível, seria ideal, na minha visão, a Fórmula 1 não podendo correr na Europa nessa época do ano pelo clima, realizar essa corrida 1000 no Brasil. Só para listar aqui, por exemplo, em termos até de logística, isso seria possível. Eu listei que, por exemplo, em 2001, 2002 e 2003, o Brasil foi a terceira etapa do Mundial, como é o GP da China nesse fim de semana.
Nesses 3 anos que eu listei, a Fórmula 1 correu antes na Austrália e na Malásia, para depois vir para o Brasil. É um roteiro um pouco parecido com o que vai fazer com o que fez nesse comecinho de temporada da Austrália e depois indo para o Bahrein, só que ao invés do Brasil, a categoria vai aportar na China para essa corrida. E na minha visão, a Fórmula 1 comete um erro histórico, repete um erro histórico do COI. Se a gente recordar que em 1996, claro, essa decisão foi tomada antes, 7 anos antes disso, mas os Jogos Olímpicos de 96 tinham tudo para ser na Grécia, em Atenas, porque foi o berço dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, 1896, mas o COI acabou em votação decidindo levar o evento para Atlanta, que é a sede mundial da Coca-Cola. Então, claro, teve muita questão financeira envolvida nisso, mas o COI acabou corrigindo esse erro e depois levando os jogos de volta para Atenas em 2004. A Fórmula 1 comete esse erro de levar um evento de suma importância, um evento histórico, para um lugar que não tem tradição. Você vê que a China jamais teve um piloto na Fórmula 1. Teve o Ma Qinhua, que chegou a fazer alguns treinos livres e tudo, na época da HRT, na época da Caterham e tal, mas nada de nenhum piloto chinês correndo propriamente na Fórmula 1. Então, é um erro muito grande, mas a gente entende pelo contexto financeiro, pela questão de negócios da Fórmula 1, mas é um grande erro que a corrida 1000 do Mundial seja disputado num ambiente tão sem sal como o da China, em comparação ao que a gente poderia ter aqui no Brasil. Claro, nada contra a China, é um país fantástico, a grande economia do mundo hoje, mas acredito que a Fórmula 1 seria muito mais Fórmula 1 se ela fosse realizar uma corrida como essa no Brasil, ou claro, em Silverstone, ou em Hockenheim, Nürburgring, Spa-Francorchamps, Monza, circuitos espetaculares, mas a China realmente não casa com esse contexto histórico e de alma que a Fórmula 1 propicia. Valeu, gente. Vão acompanhar por aí. Tem muita coisa que a gente vai produzir ao longo dessa semana, uma semana de fato especial, com o GP da China, o 10º GP da Fórmula 1, mas é um calendário muito cheio, um fim de semana cheio com praticamente todas as outras categorias importantes, com exceção ainda da Stock Car que correu nesse último fim de semana, mas vai ter Fórmula E, Indy, MotoGP, Copa Truck, então assim vai ser bem movimentado. Acompanhe tudo por aí que é sucesso demais. Valeu demais, povo. Valeu, boa semana, saudações.